queridos! Feliz sábado! Na lição de hoje é uma lição muito especial, que fala sobre um amigo que ressuscita. E para memorizar, então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Pare e pense. Você e um amigo estão indo até o enterro de algum parente. E quando vocês chegam lá, há um anjo, ser celestial com vestes brancas, com o rosto todo luminoso, e fala que seu parente ressuscitou. O que você iria fazer? No domingo, de madrugadinha, as duas Marias foram até o sepulcro de Jesus. E chegando lá, elas viram que aquela pedra grande, com várias toneladas, havia sido removida da frente do sepulcro. E eles viram os dois soldados que estavam guardando a porta, desmaiados, pareciam que estavam mortos. E eles viram que havia um anjo que estava vestindo uma roupa tão branca que parecia neve, e o seu rosto brilhava tanto que parecia um relâmpago. Esse anjo era o anjo Gabriel. E ele estava lá na porta e disse para as Marias: Não tenham medo. Eu sou um anjo enviado por Deus, o Pai de Jesus. E eu vim avisar-lhes que Jesus ressuscitou e que o Pai dele está chamando para voltar para o céu. Então Jesus aparece e explica que ele ressuscitou como havia dito. E ele diz para que as duas Marias falem para todos os discípulos, que falem para todos daquela cidade. E quando os soldados viram que Jesus tinha ressuscitado, começaram a contemplar Jesus. Com os próprios olhos, eles viram que Jesus tinha ressuscitado. E alguns ficaram amedrontados, com medo de Jesus se vingar e matá-los. E outros ficaram admirados, porque Jesus tinha ressuscitado e que ele era mesmo o Filho de Deus. Como Jesus ressurgiu do túmulo, cheio de glória e majestade. Muitos anjos se curvavam diante de Jesus. Que visão surpreendente! Você não gostaria de estar lá naquele momento? De acordo com a primeira pergunta, aonde os soldados se dirigiram depois que os anjos celestes desapareceram? O que confessaram honestamente? Será que os soldados só falaram aquilo naquela hora porque Jesus estava presente? E porque havia uma multidão de anjos para contemplá-lo? Será que eles só falaram aquilo por medo ou foi por amor? Tropeçando como bêbados, todos confusos, que aquilo era mesmo real. E eles ficaram tristes, ficaram aflitos, porque eles chicotearam, eles maltrataram, crucificaram, blasfemaram contra Jesus. E se você fosse um daqueles soldados, o que você sentiria? Você sentiria remorso? De acordo com a segunda pergunta, como estava o rosto dos soldados durante a confusão? Tremendo de pavor. Rostos pálidos, rostos amedrontados, rostos que não acreditavam, rostos que estavam chocados com aquilo ali que tinha acontecido. Colocando em prática, você acha que os soldados foram sinceros quando disseram: Ele é o Filho de Deus que foi crucificado? Ouvimos um anjo proclamá-lo como majestade do céu, Rei da glória? Vocês acham que eles falaram a verdade naquele momento? Vocês acham que eles estavam falando sinceramente que amavam Jesus? Alguns sim, mas outros não. E Deus fez uma promessa de que no dia que Ele ressuscitar, no dia que Ele voltar para nos buscar, essas pessoas que o fizeram mal e que não se arrependeram, vão ressuscitar para ver a sua glória e depois morrerem. Olá, meus companheiros, um feliz sábado para vocês.
Muito feliz de estar de volta aqui, interagindo e aprendendo mais essa lição com vocês nesse sábado maravilhoso. Continuando, nós vamos ver agora um relatório falso de alguns sacerdotes que depois que ficaram abismados com a ressurreição de Jesus, eles não queriam acreditar. E assim como os soldados, eles também ficaram muito admirados como que Jesus poderia ter ressuscitado. O rosto dos sacerdotes estava como de um morto. Vocês lembram de Caifás? Aquele que lá na corte de Pilatos ajudou também a condenar Jesus? Aqui fala que os lábios de Caifás nem se moviam de tanto terror. E ele tentava falar alguma coisa, mas ele balbuciava e dos lábios não saía nenhum tipo de som. De repente, Caifás, com muita peleja, ele conseguiu falar um pouquinho. E ele disse: esperem, sacerdotes, eu quero fazer um pedido para vocês. Vocês, por favor, não contem nada para ninguém. Não contem o que vocês viram. Não contem que isso é verdade, que Jesus ressuscitou. Caifás, no seu orgulho, ele não queria admitir que Jesus era o Filho de Deus e que ele tinha sido crucificado, inclusive com a ajudinha de Caifás. Então, ele pediu aos sacerdotes para mentirem e onde eles fossem, que eles não falassem que Jesus Cristo tinha ressurgido. E o que vocês acham que os sacerdotes fizeram? Será que eles obedeceram ao pedido de Caifás? Ou será que eles decidiram não mentir e falar a verdade onde quer que fossem? Vocês sabem por que os sacerdotes ficaram ainda na dúvida? Se eles deveriam dizer aquela mentira feia e terrível? Porque eles estavam envergonhados e se sentiram humilhados. Eles não queriam admitir que eles também ajudaram a dar aquele grito: crucifica-o, crucifica-o. E assim eles não queriam compreender e aceitar que tinham ajudado a crucificar também o Messias. Isso, na realidade, era humilhante demais para eles. Mas eles tiveram, então, que praticar novos pecados para poder esconder essa verdade. E que novos pecados foram esses? Exatamente apresentar um relatório mentiroso para os soldados. Eles preferiram mentir do que pedir perdão e se humilharem e admitirem que foram também participantes da morte e do sofrimento de Jesus. Aqui fica uma grande lição. Nós devemos falar sempre a verdade, estar sempre do lado da verdade. E por mais duro e por mais humilhante que seja, nós devemos estar sempre do lado da verdade. Porque a verdade é de Deus e a verdade sempre vence. Os soldados ficaram horrorizados por terem que mentir, dizerem que o Salvador não tinha ressuscitado. E eles ficaram com muito medo também, sabem de quê? Eles ficaram com medo que os chefes dissessem que eles haviam dormido e por isso Jesus tinha saído do sepulcro e eles não estavam vigiando perfeitamente. E eles ficaram com muito medo disso. Mas, quando os soldados chegaram aos sacerdotes, eles tiveram que contar a verdade. E eles surpreenderam-se, falando: olha, realmente, esse é o Filho de Deus. Não tem outra explicação.
porque nós estávamos vigiando o sepulcro. E, de repente, no outro dia, Jesus tinha saído de lá, tinha ressuscitado e saído. Então, nós reconhecemos e admitimos que ele só pode ser o Filho de Deus. O que você acha? Você acha que os soldados se sentiram felizes depois que eles disseram a verdade? Vocês acham que eles se sentiram muito contentes com o gesto deles mesmos? Não, eles devem ter se tornado pessoas muito infelizes. Porque quem mente não são pessoas felizes. Quem mente não vai muito longe na sua mentira. E aí, eles vendem a sua própria felicidade pela culpa, pela tristeza, e que vão levar a vida inteira com aquele peso. Então, aqueles soldados que mentiram, que resolveram mentir, que não quiseram falar a verdade porque tiveram medo, eles ficaram com aquela culpa para o resto de suas vidas. E aquele peso de ter mentido e não admitir que o Salvador, o Filho de Deus, tinha ressuscitado. Vocês sabem quem é o doador da vida? O doador da vida é exatamente esse Jesus que morreu naquela cruz por cada um de nós. E quando Jesus ressurgiu do sepulcro, ele ressuscitou, saiu do sepulcro, ele pronunciou umas palavras maravilhosas, que até hoje é uma esperança para todos aqueles que morrem. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Cristo, ele é o doador da vida, ele é a ressurreição, ele é a própria vida. Tudo que Cristo criou, juntamente com o Pai, desde a menor formiga até o elefante mais belo, o elefante mais pesado, todas essas criaturas, elas vivem pela vontade e pelo poder de Deus. Toda manhã, Deus nos desperta do sono. Ele mantém nosso coração pulsando, nossos pulmões respirando, mesmo quando estamos dormindo. Vocês não acham que a cada manhã que a gente acorda, nós devemos agradecer a Deus, o doador da vida, porque é um grande sinal do amor de Jesus Cristo e de Deus nosso Pai por cada um de nós. Cada passo que damos, cada pouco de comida que ingerimos, nos descreve o cuidado de Deus para cada um de nós. Ele é a fonte da vida do nosso ser. Quem deu a Cristo o poder de ressuscitar a si mesmo dos mortos? Quem deu esse poder a Cristo? Exatamente o nosso Pai Celestial. Cristo, ele era totalmente homem e totalmente Deus. Quando ele esteve aqui na Terra, ele viveu como nós, com a natureza humana. Então ele era totalmente humano. Mas quando ele morreu e ele precisou ressuscitar dos mortos, ele usou a sua natureza divina. Então, a divindade de Cristo foi usada nesse momento. A divindade que havia dentro dele, mas que enquanto ele estava vivendo aqui no mundo, juntamente com nós, os seres humanos, ele não havia ainda usado a sua natureza divina. Quando ele saiu do sepulcro, que ressuscitou a si próprio, ele usou a sua natureza divina, a divindade que havia dentro dele. Vocês não acham que é algo maravilhoso ter um Salvador vivo? Nós termos e acreditarmos, termos um Salvador vivo que morreu,
fez um sacrifício muito grande por cada um de nós, e esse mesmo poder que ele usou para ressuscitar a si mesmo dentre os mortos, ele saiu sozinho da sepultura. Esse mesmo poder ele promete a cada um de nós hoje. Como é que ele fala mesmo? Vamos relembrar? Eu sou a ressurreição e a vida. Basta apenas crermos. E ele pode ressuscitar os mortos. E é exatamente isso que irá acontecer. Cristo, na sua vinda, todos aqueles que creram nele e que morreram fiéis, a morte não será mais problema. Jesus é a própria ressurreição e ele vai ressuscitar a cada um dos seus familiares, dos seus parentes, dos seus amigos, todos aqueles que morreram em Cristo, que acreditaram e que aceitaram o seu grande sacrifício de amor por cada um de nós. Aqui, nas perguntas dessa terça-feira, tem uma curiosidade muito interessante. Vocês sabem que quando Jesus ressuscitou dos mortos, sozinho, pela sua divindade, tiveram outras pessoas que também ressuscitaram com ele. Eu creio que vocês estudaram a lição e vocês viram aí que ao ressuscitar, Cristo trouxe do sepulcro uma multidão de cativos. O terremoto, por ocasião de sua morte, abriu a sepultura deles. E quando ele ressurgiu, eles também ressuscitaram. Eles quem? Quem seriam esses que ressuscitaram junto com Jesus? Eram aqueles que haviam cooperado com Deus e que, à custa da própria vida, tinham dado testemunho da verdade. Agora deviam ser testemunhas daquele que os ressuscitara dos mortos. Então, vocês já ouviram falar numa palavrinha que se chama mártir? Então, esses que ressuscitaram junto com Cristo, eles perderam a própria vida por amor de Cristo. Olhem que maravilha! Jesus, quando ressuscitou, ressuscitou também a estes, os mártires, que não hesitaram em perder a própria vida por amor a Jesus Cristo. Então foram esses que estiveram junto com Jesus em sua ressurreição. E agora nós iremos relembrar as 3 últimas lições numa poesia. Numa noite clara de lua redonda como um queijo branco no prato do céu, do meio do mato uma voz ouvi que falava sempre. Parado num canto perdido no escuro que não descobri? Seu corpo comprido de inseto elegante confesso não vi. Só ouvi seu canto na perdida sombra. Estava sozinho sem algum amigo com quem conversasse, então decidi. Com um grilo alegre vou travar conversa. Ei, grilo, não temos que eu não sou de briga. Creste no que eu disse? Respondeu-me o grilo como se entendesse. Fiquei muito alegre, ele me entendia e me respondia com satisfação. Pus-me a contar fatos que o deixaram quieto, prestando atenção. Uma vez, amigo, veio ao mundo um homem tão bondoso e puro, curando a todos, perdoando a todos, libertando escravos e curando enfermos. Homem tão bondoso como nunca vi. Creste no que eu disse? Respondeu-me o grilo como se entendesse. Pois o tal profeta, ele era profeta, como fosse humano, dedicado e amigo, recebeu dos homens o pior castigo que já conheci. Numa cruz foi crucificado. Suas mãos sangraram, rasgadas, feridas. Sua fronte clara foi banhada em sangue. Padeceu torturas como nunca vi. Creste no que eu disse? Respondeu meu grilo como se entendesse. Mas um dia, um belo dia de domingo, esse homem puro que nenhum pecado do mundo provou,
rompeu as cadeias da morte gelada e ressuscitou. Seu corpo na pedra do escuro sepulcro ninguém mais achou. Seu nome bendito do ser soberano da glória e da luz soa como no moinho, às vezes humano, às vezes divino. Seu nome é Jesus. Bem, já se faz tarde. Vou dormir, amigo. Boa noite, grilo. Mas, ó companheiro, tu cresces de fato no que eu te disse aqui? Respondeu-me o grilo com grande entusiasmo, como se entendesse. Olá, pessoal! Depois de falarmos de uma ressurreição, nós agora vamos falar de um evento que todos nós estamos esperando, ou melhor, o mundo todo está esperando, a segunda vinda de Jesus. Naquela época, até os soldados do sepulcro, eles ficaram perplexos quando eles viram um anjo, um belo anjo. Eles ficaram assustados, perplexos. Se eles ficaram assim apenas com o anjo, imaginam quando eles verem Jesus. E depois da ressurreição de Jesus, estamos aqui agora esperando um dos maiores eventos, a volta dele. A gente está aqui nessa terra triste, né? E agora estamos esperando essa linda volta. Mas para isso, a gente tem que seguir tudo que Jesus nos ensinou. Para isso, nós temos a Bíblia. Aqui na lição está falando sobre as pessoas que crucificaram Jesus, sobre a coisa maravilhosa que está prestes a acontecer. Todos vão contemplar, desde Herodes, Judas, Pilatos e também aqueles que disseram crucifiquem. O céu irá se enrolar e, enfim, todos nós veremos. E o que você fará quando ele estiver nas nuvens dos céus? Você vai se esconder ou você vai contemplar? Eu quero contemplar. Eu não perderia um evento desses. Mas antes de ir para as perguntas, eu quero deixar um conselho para vocês. Jesus Cristo está pedindo para vocês o aceitar, pois em breve o tempo de graça que temos findará. Não permita que o pecado aprisione o seu viver. Só Jesus dá esperança a você. Agora, vamos para as perguntas. Anote as qualidades do caráter de Cristo que você aprendeu nesta lição. Eu acredito que Jesus seja misericordioso, bondoso, um homem muito bom, uma pessoa que ele sempre vai te ajudar, ele sempre vai te levar para o melhor caminho. Na número 2, está perguntando: também aprendemos que estamos mortos em pecados. O que podemos fazer para ressuscitarmos? Falar dele, orar a ele, passar o máximo de tempo possível com ele, amar ao próximo. Eu acredito que essas são formas melhores para nos mantermos vivos na presença dele. Na número 3, está perguntando: o que devemos fazer a fim de que nos preparamos para encontrar com Jesus quando ele vier pela segunda vez? Temos que nascer de novo, nos batizar. Nós temos que nos preparar e alertar outras pessoas também. Por favor, gente, vamos colaborar. Se nós queremos ser salvos, nós temos que ganhar almas e também fazer o possível para que nós sejamos salvos. Ainda falando em ressurreição, na ressurreição de Jesus, eu quero fazer com vocês um pequeno desafio. Eu quero aproveitar aqui, né, a Amanda, a Kimberly e também até o Weber, que está participando aqui conosco. Eu quero aproveitar para fazer uma perguntinha para vocês. Eu tenho aqui em minhas mãos esse livro. Eu estou aqui escondendo o título dele. Mas eu creio que apenas por essa gravura vocês podem deduzir do que se trata esse livro. Eber, o que você acha, Eber? Esse livro se trata de quê? Qual é o assunto desse livro? Se trata de saúde, porque tem frutas,
Então, Olha, uma boa alimentação. viu? Então o Weber está aqui me falando que esse livro, apenas por essa foto, ele pode compreender e ele acha que fala de saúde, de uma boa alimentação, porque tem frutas, tem verduras. O que vocês acham? Tem alguma coisa a ver? É claro que tem a ver. Inclusive, o nome desse livro, como é? Prevenção e Tratamentos pela Medicina Natural. Então, aqui nós podemos apenas, por essa gravura, entender que esse livro é um livro de medicina natural, de saúde, né? Vou perguntar aqui para a Amanda. Amanda, olha, aqui eu tenho um tecido muito bonito, por sinal. O que te chama mais atenção nesse tecido? O que tem nele? Você lembra de quê? Bom, eu lembro de flores, natureza. Ok. Então, esse tecido, ele é um tecido floral. Então, a Amanda me falou que ele reporta para a memória dela flores, natureza, pássaros, porque tem também as gaiolinhas, né? Na realidade, você olhando para esse tecido, você vai lembrar de um jardim, de flores, da natureza, tá? Pássaros. Realmente, isso aqui, apenas olhando, eu já posso imaginar. A minha mente já pode me levar às coisas que estão implícitas aqui, que estão descritas nesse tecido. Agora, Kimberly, o que essa gravura representa para você? O que tem aqui? Uma cruz, que significa que a cruz é o único caminho. Porque parece que é um portal de uma cruz que leva para um outro mundo, outro lugar. Certo. É uma cruz, a Kimberly está me dizendo, que significa que está indicando um caminho, não é, Kimberly? Só que essa cruz aqui, tem alguém pendurado nela? Não. Não. Essa cruz está vazia. Por quê? Porque o Cristo que estava aqui, ele fez o quê? Ressuscitou. Então, eu olhando essa cruz vazia, eu já posso entender o grande acontecimento que foi a morte de Cristo, mas que ele não continuou morto, ele não continuou pendurado na cruz. A cruz hoje está vazia, porque Jesus ressuscitou, saiu do sepulcro, ressuscitou dentre os mortos. E como nós vimos com a Amanda, ele foi preparar um lugar para cada um de nós no céu. E ele virá outra vez para buscar todos aqueles que aceitarem a sua vinda e também a sua salvação. Vocês viram que nós podemos olhar para esse instrumento muito significativo e compreender e ficarmos alegres, não mais tristes, porque aquele Cristo que morreu, ele não está mais crucificado. Ele está agora intercedendo por nós, vivo. E por isso nós devemos dar muitas glórias a Deus e devemos ficar contentes. Eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Qual é a sua planta preferida? Qual é a sua flor preferida? Existem vários tipos de plantas. Existem algumas plantas que elas crescem a partir de um bulbo. Para quem não sabia ou não sabe o que é um bulbo, eu trouxe aqui uma gravura para vocês entenderem o que é um bulbo. Sabe isso aqui que parece uma batatinha? É uma batata que ela é plantada de 15 a 20 centímetros dentro do solo. E aí parece que morreu. Alguns dias ela não dá sinal de nada, mas você continua aguando, continua adubando
Às vezes você pensa que até não vai nascer mais nada. Mas de repente começa a nascer um brotinho, uma pequena folhinha verde, um brotinho verde. E vai crescendo, crescendo. E daquela batata que estava enterrada, daquele bulbo, nasce uma linda flor. Ressurge uma linda planta que você pode apreciar pela sua beleza e pode também usar para embelezar o seu jardim e a sua casa. Assim também foi quando Cristo foi sepultado. Muitas pessoas que não acreditavam que Cristo era o Messias, eles pensavam que Jesus ia ser apenas aquele bulbo enterrado, ia ficar apenas nessa batatinha, dentro do chão, porque ele entrou no sepulcro e ficou ali. Mas Jesus, como todas as outras plantas, e como é conhecido na Bíblia como o lírio dos vales, Jesus é o lírio dos vales. Então, desse bulbo ressurgiu uma linda planta. Ele nasceu, renasceu como uma maravilhosa planta para embelezar o jardim da nossa vida e para interceder e para, com seu grande amor, estar cada dia do nosso lado, nos ajudando, nos protegendo, abençoando a nossa vida e também com essa promessa maravilhosa de voltar outra vez para nos buscar. Então, nunca mais esqueçam, bulbo, essa plantinha, parece muitas vezes que está enterrada e morta, mas depois ela ressurge, assim como Cristo ressurgiu, e é o autêntico e verdadeiro lírio dos vales, que perfuma a nossa vida, se nós assim o permitirmos. Nunca se esqueça. Estamos chegando ao final de mais um estudo da nossa maravilhosa lição. Eu quero finalizar com vocês com uma dinâmica ilustrativa. Nós vamos agora nos comparar com um balão. Existem aqueles que, quando escutam falar a primeira vez de Jesus, aí eles começam a ficar entusiasmados e começam a se encher das coisas de Deus. E eles vão enchendo. Eles aumentam a esperança, a sua fé fica muito avivada e, principalmente, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque é Ele que nos motiva, é Ele que nos convence daquilo que é bom e daquilo que é ruim. É Ele que indica o caminho que devemos seguir. Muitos tentam encher a sua vida das coisas celestiais. Tentam andar em um caminho avivado, de uma fé viva, mas eles não conseguem, porque as influências do mundo, as influências negativas, não conseguem fazer com que eles se encham da vontade de Deus. E eles continuam como um balão murcho, seco, ressequido, sem a presença do Espírito Santo. Por outro lado, existem aqueles que estão enchendo a sua vida, assim como um balão, mas não são das coisas de Deus. Estão enchendo com falsas doutrinas, com mentiras, com coisas danosas e estão pegando influências do caminho do mal. E eles vão enchendo. E tristemente chega um momento que a sua vida acaba, que assim como um balão, ele estoura e as coisas de Deus não tiveram lugar em sua vida. Mas eu quero falar para você, principalmente de uma pessoa. Essas que vão aprendendo, eles vão enchendo a sua vida, eles vão se esforçando, eles vão lutando contra o seu próprio eu, contra a sua natureza pecaminosa. E com a ajuda de Cristo, eles vão conseguindo subir cada degrau na escada da perfeição.
E aí começam a vir as provas, e vem tempestades, e vem lutas, e vem sofrimento, e vem uma tentação de retroceder, mas ele continua firme, ele não esvazia, ele não fica murcho, e muito menos ele estoura cheios de doutrinas vãs, cheios de coisas que não agradam a Deus. Então, nós devemos ser como essas pessoas, que apesar de tudo, ele pode levar muitas surras da vida, ele pode vir muitas provações, muitas tempestades, muitos tsunamis, mas ele continua ligado na videira verdadeira e ele está cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos ajudar a chegarmos no final da caminhada e abraçarmos o nosso grande prêmio, que é ver Jesus nas nuvens dos céus. E ele vai falar, sabe o que? Para cada um de nós: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você acha que vale a pena? Vale a pena amar esse Salvador? Vale a pena encher a sua vida com o Espírito Santo e com as coisas de Deus? Vamos refletir durante essa semana? Que Deus nos abençoe e nos ajude e que possamos ter essa bênção de ganharmos o santo paraíso de Deus nas mansões celestiais. Amém?